Mas no geral, a política, na verdade, é um instrumento de transformação, um instrumento de realização. Então, a política, na verdade, ela é um meio, é um instrumento que a própria sociedade tem, que a comunidade tem, no sentido de construir mais, melhores oportunidades. Então, enfim, política é um termo bastante complexo, tem muitos significados, mas um desses significados pode ser entendido como meio, instrumento de transformação. Isso pode ser pela via partidária, né? Se estar num partido político, se disputar a eleição, almejar e conquistar mandatos eletivos, por exemplo, mas política ela pode estar também num campo bastante mais amplo. Política estudantil, né? Política comunitária através de associação de moradores, conselhos comunitários de segurança, associação de pais e professores, né? Um próprio condomínio, né? Quem mora num prédio, por exemplo, né? Não deixa de ser uma política num sentido, né? Porque é uma organização social, né? É um grupo da sociedade, né? Imbuído de algum propósito de transformação, né? Que se espera, claro, sempre positivo. Sim. Na realidade, política é a arte de se relacionar. Ela é o caminho no qual a nossa sociedade constrói as alternativas para a governabilidade, para trabalhar a perspectiva da construção de uma cidade, de um estado, de uma nação, mas a política também é o modo como eu me relaciono com as pessoas, né? Ela é o caminho no qual eu construo uma vida acessível ou dificuldades de relacionamento inclusive. Agora, no Brasil e no mundo, a política ela é construída através de políticas partidárias, de Estado democrático de direito, que no Brasil traz uma perspectiva muito clara de um Estado onde a democracia é ampla. Se eu posso dizer assim, ela é um excelente caminho para a participação popular, apesar dela ainda ser representativa. O ideal é que todos pudessem opinar consecutivamente, mas a política representativa é o caminho no qual é o melhor diante dessa situação, melhor do que ditadura, melhor do que, na minha opinião, primeiro reinados, né? Onde são reinos, aí tem o rei, é hierárquico, né? Então, o nosso modelo político no Brasil é de inclusão e de participação. Bom, o executivo e o legislativo, eles são poderes, como a própria Constituição estabelece, independentes. Mas, como a própria Constituição também determina, eles têm que ser harmônicos. Ou seja, tem que coexistir num bom sentido, né? Num bom sentido de relacionamento. Então, o executivo tem o dever de prestar contas, o executivo tem o dever de fiscalizar. Então, de algum modo, é preciso que se tenha relações. No campo próprio do município, é muito comum que as pessoas demandem os vereadores por assuntos mais comunitários. Então, na verdade, vereadores também acabam sendo porta-vozes de uma determinada comunidade no sentido do pleito, da defesa, da luta por uma determinada causa. E, normalmente, essas causas, quem tem a condição de realizar é o executivo. Então, o legislativo tem o seu papel institucional, oficial, na essência, que é o da fiscalização, e isso é, obviamente, bastante importante, e o executivo tem que estar aberto, né, a toda essa situação. Até por uma questão de curiosidade, um dos valores que nós temos no nosso governo e que a gente prega como valor essencial, central, vital do nosso governo, é a questão da transparência. Então, nós temos hoje, pelo portal Transparência, inclusive aberto à população e até inclusive a uma instituição chamada Observatório Social, que é uma instituição da sociedade civil, formada por técnicos, por muitos profissionais, que têm acesso total, em tempo real, né, a tudo o que acontece em relação aos números da prefeitura. A própria prefeitura, por intermédio do Observatório Social, ofereceu cursos para os assessores dos vereadores, inclusive os da oposição, para que eles próprios pudessem aprender a fiscalizar as ações do executivo. Porque para nós, né, na prefeitura, no meu caso como prefeito, meu objetivo é fazer a coisa certa do jeito certo. Quanto mais olhos, melhor. Quanto mais pessoas ajudarem na fiscalização, melhor. Minha relação com o legislativo é extremamente positiva. Eu já fui vereador, 2 mandatos, presidente da Câmara. Eu entendo as necessidades que os vereadores têm e tenho tentado construir os caminhos e as alternativas para a gente ter um fortalecimento
tanto do executivo do legislativo. Não é que o legislativo tem que ser submisso, muito pelo contrário, ele é autônomo, ele é um poder independente, mas eles podem construir caminhos que vão trazer bons resultados para a comunidade. Então, nós estamos entrando aí, né, no quinto ano, quinto mês, né, o início do segundo mandato, né, concluso o primeiro mandato. Eu sempre digo que ser prefeito ele tem alguns segundos de realização, né, que são momentos muito especiais. Para pegar o exemplo do dia de hoje, quando a gente está gravando essa entrevista. Hoje, por exemplo, para dar um único exemplo de tantos que eu poderia dar, né, hoje a gente iniciou uma nova modalidade no programa de Paradesporto. Paradesporto é uma atividade do município, oferecido a alunos que têm algum grau de deficiência, e que eles podem ter oportunidade de atividades físicas. Então a gente já tem 9 modalidades no Paradesporto, já tem 400 alunos que são deficientes e que já estão incluídos através do esporte. Menos remédio, menos depressão, melhor coordenação motora, mais autoestima. E hoje a gente instituiu a 10ª modalidade do Paradesporto, que é a ecoterapia. Deve ser o primeiro caso no Brasil, né, que de forma pública, gratuita, para alunos deficientes, né, haja as terapias através de cavalos, né? Isso vai melhorando, né, no andar de cavalo, a coordenação motora. E cada sessão de ecoterapia há um acompanhamento de 3 profissionais que a prefeitura disponibiliza para aquele aluno durante aquela sessão, que é fisioterapeuta, profissional de educação física e pedagoga. Então tem todo um olhar multidisciplinar, né, no sentido de garantir essa melhoria na qualidade de vida. Então, por exemplo, isso é o segundo assim de muita realização. Antes de chegar aqui para gravar a entrevista com vocês, eu historiei 2 obras. A nova estrutura ampliada, com o dobro de tamanho, ou seja, também o dobro de capacidade de atendimento do ambulatório geral da Escola Agrícola, que é a unidade de saúde, e da própria policlínica, a reforma estrutural, né, onde as pessoas são atendidas com especialistas. Isso só para falar do dia de hoje. Amanhã, por exemplo, né, a gente leva a prefeitura para o bairro Vila Itopava, que é um distrito aqui de Blumenau. Amanhã a gente dá ordem de serviço para a pavimentação de mais uma rua, uma série de serviços vão ser oferecidos lá. Então, todos os dias tem muitas atividades. No sábado agora, 330 pessoas vão se casar num casamento coletivo, que é uma iniciativa da prefeitura. Pessoas que vão se casar. Que legal. Então, é só para demonstrar que, assim, há muitas ações, há muita realização, e esses segundos são os segundos da realização. Mas, por outro lado, né, o que mais pesa mesmo é a angústia. Eu fui eleito prefeito com 30 anos de idade. Eu fui o prefeito mais jovem, né, da história de Blumenau, o mais votado da história, e isso traz, claro, né, satisfação por um lado, mas traz o peso da responsabilidade. Né? Porque, terminado meu mandato, continuo vivendo em Blumenau, continuando morando em Blumenau, então eu tenho a obrigação comigo mesmo de fazer um bom trabalho, até para que ele seja bem avaliado e reconhecido. Então é claro que a gente tem a vontade e o desejo de fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Quem não queria todas as ruas do município asfaltadas, lisas, sem buraco? Eu também queria. Todos querem. Quem não quer uma cidade, né, totalmente, né, ajardinada, né, sem mato? Eu também quero. Agora, isso é que nem na casa da gente. Né? Na casa da gente, às vezes, a gente imagina uma pintura, imagina uma piscina, né, e imagina, enfim, uma reforma. Nem sempre vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer passo a passo. Então, na verdade, a prefeitura é uma grande casa da gente, né, e que tem os mesmos desafios. Então, é sempre uma situação assim, de muita angústia, porque a gente sempre quer realizar mais do que tem capacidade de fazer. Mas a gente se desdobra para fazer o máximo possível dentro das condições. Legal. Corrupção é o mal da sociedade, né, como um todo. Óbvio que jamais se pode generalizar. Né? Então, nós temos uma sociedade, né, honesta, nós temos uma sociedade trabalhadora, em que é absoluta exceção à regra, né, pessoas que queiram, né, ter o jeitinho, pessoas que queiram ter o seu desvio. Então, a corrupção começa nos detalhes. Né? Furar fila não deixa de ser um ato privado, né, de corrupção. Dar um jeitinho, né, pedir um favor, né, para, né, burlar algo, é um espaço privado de corrupção e assim por diante. Há uma série de manifestações de corrupção que a gente às vezes nem percebe. Né? Estacionar uma vaga que não é adequada para a sua condição, uma vaga que seja para idoso, para deficiente, para gestante, não deixa de ser um ato de corrupção. Isso, claro, né, na esfera da pública, privada e empresarial, né, vai se tendo um avolumar de proporções. A gente deve ter, e tem, né, muita gente boa querendo fazer a diferença. Infelizmente, no momento de hoje,
com a eclosão e com a visibilidade de tantos escândalos, né, acaba havendo muitas generalizações que nem sempre são justas. Temos excepcionais professores, como temos uma minoria de professores que, de repente, não estão satisfeitos com a sua profissão e não fazem o seu melhor trabalho. Sou advogado, né? Temos excepcionais advogados, como há aqueles que pisam na bola. Né? Existem excepcionais médicos, mas tem aqueles que pisam na bola. Então, a gente não pode generalizar, né, classes profissionais. O mesmo não deveria valer em relação à política. Mas o grande chamado que eu imagino desse momento, né, especialmente aí aos alunos da Elza Pacheco, né, do terceirão, né, todos jovens que são, muito mais do que afastar as pessoas da política, talvez tudo isso que esteja sendo noticiado de ruim e que deve ser repudiado, deve ser recriminado e não deve nem ser aceito nem ser tolerado, é o que não se quer em relação à prática da política, mas isso muito mais do que um afastamento das pessoas da política pode de repente ser um chamado à participação. As vagas estão aí e vão existir. E pessoas vão ser eleitas. Que os melhores sejam eleitos. Para que os melhores sejam eleitos, os melhores têm que se candidatar. Né? E os jovens podem aceitar esse chamado de desafio. Eu disputei a primeira eleição por curiosidade com 17 anos de idade. Tem que ter 18 na data da posse, o vereador. Né? Quantos jovens que não querem fazer diferença não podem, de repente, né, na turma de vocês, né, se candidatar numa próxima eleição? Né? Então, cada um de nós pode fazer diferença opinando, criticando, apontando. Mas a gente consegue fazer muito mais transformação, muito mais diferença participando efetivamente. Então, quem sabe, né, desse momento tão ruim, né, e tão negativo associado à fase da vida política nacional, que isso possa ser um despertar de vocações, de talentos, de gente boa, de gente honesta, de gente talentosa, né, que possa assumir o comando e lutar junto conosco para fazer a diferença. Bom, eu volto na definição. Partido político tem muitos, né? Se partido fosse bom, teria o nome de inteiro, o nome de partido, mas é o meio no qual a nossa sociedade, o meio político tem de se organizar, e é o meio através do qual você consegue ser candidato e colocar e levar as suas propostas para a sociedade. Então, não existe modo de tu participar do processo eleitoral a não ser estar filiado a um partido político. E esse é o grande desafio que nós temos, de que a gente tenha no futuro a condição de reduzir o número de partidos para que eles sejam legendas com propostas que você saiba qual é a proposta do DEM ou qual é a proposta do PT. E com base nisso, você, além de escolher o candidato, também possa escolher o conteúdo programático e a proposta de cada partido. Hoje são 35 ou 37 partidos, até o último número é 35, mas acho que foram criados mais 2. E dentro dessa perspectiva, você não sabe de nenhum deles qual é o conteúdo programático deles. Então, é difícil como sociedade a gente ter uma condição de avaliação. Para nós, que estamos no dia a dia da política, já é difícil, imagina para a população que não acompanha esse dia a dia. Segundo, o contexto político nacional está muito ruim, está péssimo, está desagregado, só que tem um problema. Hoje, todo político virou bandido, e isso não é verdade.